podem ver, nós estamos num terreno totalmente em declive. Inclusive é uma situação bem crítica, né? A gente vai ter que observar o acesso, que a gente tem uma parte de inclinação bem considerável lá no início. E aproveitar o máximo da vista, né, Ângela? A gente estava conversando, eu, a Josi e a Ângela, a gente estava analisando essa vista maravilhosa aqui, que é uma das partes que a cliente faz questão de manter. Então é uma altura boa, vai atender muito bem essa vista, mas a gente vai ter que analisar essa questão do acesso, que é um acesso com uma situação bem considerável para a gente analisar a topografia, analisar também a chegada de material de construção, né? Vai ser muito bom. Isso, levando em consideração que o acesso principal, ele está por baixo. Então nós vamos, o processo construtivo, ele vai ser em estrutura metálica e a nossa intenção é trabalhar a construção literalmente nesse patamar. Porque aí a gente vai ter uma vista, né? A gente quer atender o cliente com a piscina, Conseguir manter o máximo da topografia original, né? Mas sem danificar muito, né, o terreno, mas comportando, né, todas as exigências que o cliente quer. Isso, e uma coisa que a gente sempre fala, né, com todos os clientes e os não clientes, que antes de comprar um lote, a importância de um técnico, uma pessoa da área, estar acompanhando nesse processo inicial aí de negociação, porque às vezes o cliente acha a vista linda, mas ele não consegue atentar essas dificuldades de acesso, não consegue atentar o tipo de solo, a posição solar. Aqui tem uma vantagem muito grande que é um lote maior, né? Um lote de aproximadamente 1.000 metros quadrados. Mas tem situações que não, que o lote é bem menor e a pessoa fica bem confinado ali para definir o projeto final, né? E aqui a gente tem essa facilidade do tamanho, mas vem a dificuldade. A gente vai atentar aqui a nossa topografia. E é o que a gente falou desde o início, né? A importância de um profissional estar acompanhando, tá orientando esse cliente as dificuldades construtivas, do tipo de terreno, tipo de topografia, se vai gerar mais custo, menos custo. Tudo isso a gente vai falando no decorrer dos vídeos, gente, que a gente vai falar alguns vídeos sequenciais aí falando da marcação de lote, sobre o tipo de lote, falando um pouquinho sobre as regras de condomínio, e também o processo construtivo para essa situação aqui, que é um projeto de uma cliente já que estamos analisando isso em loco. A gente vai acabar de fechar a questão de nível, que a gente vai falar um pouco, a gente vai fazer aqui um pouquinho de piquete, montar nível e falar sobre isso. E nos próximos vídeos a gente vai informando mais detalhes. E uma observação também que a gente ressalta é que quando, né, o cliente ele vê um terreno, né, um loteamento muito declive, muito aclive, ele já quer correr porque o que passa na cabeça dele é: eu vou ter que trabalhar com um muro de arrimo, eu vou ter que mandar passar uma máquina para tirar toda essa terra, para nivelar a via, ou se não jogar mais terra para a gente ter um acesso, né, próximo à via. Não, e nem sempre é isso. A gente consegue estar trabalhando uma arquitetura bacana, favorável com o terreno, claro, né? Ele vai ter que fazer uma movimentação mais leve. A gente vai tentar aproveitar, né? A gente vai tentar aproveitar ao máximo essa curva de nível aqui, né? Sim. E assim, né, gente? É pra nós, acordar com uma vista sensacional. Olha aqui! Essa não tem custo Não que tem pague, preço, né? Então, delícia. Muito bom. E eu tenho certeza que essa cliente vai ficar muito feliz com o resultado final. Ah, vai sim. vocês podem observar, né, que já fizeram um platô aqui para poder dar um apoio, né? Provavelmente foi para a máquina que limpou o lote. Você já tem um tempo para fazer o levantamento topográfico, que também é muito importante, né? Após a compra, para a gente conseguir fazer um projeto bacana e de acordo, né, com o terreno. E a gente vai tentar aproveitar um pouco disso, que vai gerar uma economia para o cliente também, porque já tem essa inclinação aqui, a gente vai melhorar esse acesso, que já está bem inclinado ainda, por conta dos caminhões, né? Vai chegar com material, vai chegar pesado, então a gente vai melhorar um pouco isso aqui. E aproveitar esse segundo platô aqui para começar a piscina em casa. Em alguns casos, né, se encontra muito já um caminho preparado e aquilo ali, né, pode se imaginar que foi proposital, mas não. Aquilo ali são pessoas que têm aquele percurso decorrente ali, diário.
Então, a própria topografia, ela meio que regenera. Então, acaba criando aquele caminho lá e a gente acaba considerando nos projetos como um caminho mais acessível, né? Querendo ou não, mais viável. É o que a gente estava falando, né? Que às vezes são situações da natureza ou do homem. Essa movimentação, às vezes é natural. O terreno já tem aquele acesso, você já aproveita ele para economizar esse deslocamento de terra ou não. Né? E o que a gente falou desde o início, a gente vai tentar reaproveitar a terra dentro do próprio terreno. Evitar 100% muro de arrimo, não tem como, que é bem considerável aqui, né? Essa inclinação. Então a gente vai usar isso, mas de uma forma bem sutil aí para ficar econômico e viável para os clientes. Analisando, né, o terreno, né, a gente já pode falar um pouquinho, né, da intenção de projeto. Como o cliente quer aproveitar ao máximo, né, dessa vista maravilhosa, que com razão, a ideia inicial é a gente conseguir trabalhar com estrutura metálica, que seja uma obra mais rápida, mais limpa, steel frame, que é uma obra, a construção a seco também, mais econômica atualmente no mercado, né? E tudo vai ser colocado na balança. E aproveitando também que a gente tem equipes especializadas nessa área, inclusive a Ângela tem uma especialização aí nos detalhamentos de steel frame, inclusive nós também estamos aí nessa área junto com ela. E um dos pontos também que a gente deve vir analisar, não é nem questão da cliente ter colocado isso em observação, mas eu falo até nós mesmos, quando a gente compra um objeto ou alguma coisa, um carro, a gente quer de imediato. E um ponto positivo que eu costumo retratar da construção a seco, ou que ela seja completamente 100% em steel frame, ou que a gente venha trabalhar com a construção mista, né? É uma construção que tem aí vamos considerar aí uma porcentagem de 30% a 40% de agilidade maior, né, do que se a gente fosse atuar numa construção tradicional. Então, uma opção, né, nossa, né, seria trabalhar a construção toda em steel frame ou ela mista, né, que seria em estrutura metálica, a metálica com também, vedação em steel frame. A estrutura metálica também tem esse perfil de agilidade, que ela chega aqui. Tem empresas que vêm com isso já corte dobra, né, que já vem com a parte da montagem pronta, só chegar a encaixar e solda. E tem situações que as peças chegam e isso vai ser montado em loco. Tudo isso a gente vai analisar nessa demanda, como vai ser, no processo tanto da elaboração do projeto, quanto a nossa pesquisa de mercado, né, no entorno, nas empresas que vão prestar serviço. Qual o processo mais viável financeiramente falando. E tem essa questão primordial, né? A construção a seco, ela é uma construção leve. Por mais que a gente está atuando aqui no terreno, né, em terreno aclive, a gente não vai ter tanta preocupação em abastecer a obra, também. E coisa, nós vamos trazer esse vídeo específico, né, falando sobre a parte de steel frame, a parte dessa estrutura, essa evolução da arquitetura trabalhando. Construção industrializada, que já está no mercado, aliás, já existe, né, no mundo há muitos anos, mas que aqui no Brasil, poucas empresas desde a década de 90, né, desde o ano de 90. Só que assim, agora que as pessoas estão abraçando essa construção, eu acredito até por essa questão de ansiedade mesmo. Não só ansiedade, depende do perfil do profissional que vai apresentar esse projeto. Se ele trazer isso com mais clareza para o cliente, ele confia. Né? Igual no caso, a gente tem uma pessoa que é especialista no assunto, e equipes que trabalham com essa mão de obra aqui, especializada com estrutura seco, com steel frame ou com outras estruturas que seja a estrutura metálica. A gente tendo essa mão de obra, obviamente a gente consegue fornecer tanto o projeto viável quanto essa mão de obra, né? E as empresas também que fornecem isso para nós. Isso é muito bacana. E falando, né, sobre essa questão dos métodos construtivos, a gente não pode deixar de falar, né, que a intenção também é atingir grandes mãos, né? Exatamente. Sim. É uma área que exige um pouco da gente também. Inclusive, a gente estava falando anteriormente aí que a gente vai divulgar vídeos específicos de cada assunto. Hoje a gente está falando de uma cliente, mas a gente vai pegar essa ideia de falar detalhado, né, de todos desses processos construtivos, que vai ser muito bacana. Sim. Vídeos separados para não ficar tão maçante, vídeos muito aqui é uma das marcações desse lote. O piquete aqui, tem outro piquete a uma distância aproximada aí de uns 30 metros ou menos. A gente vai verificar agora com a metragem, nós vamos conferir essas metragens.
E tem um segundo piquete, ele não é 100% retangular. Então a gente vai aproveitar o máximo possível. A gente está com essa dificuldade de acesso aqui, ó. Pode mostrar, por favor? Essa altura já existente de acesso inicial, que a gente vai ter que pensar nos recortes para fazer a entrada de veículos e pedestres aqui. Mas analisando a topografia, vocês vão ter um entendimento melhor. Né? A gente vai Né, fazer do que isso. pode ser considerado. Nós temos aqui, né, conforme foi apresentado o loteamento, aqui seria a topografia. Então aqui nós temos a via principal, tá? O nome dado lá hoje é Rua 20, tá? Aqui meio fio. Esse é o primeiro piquete que a gente estava localizado lá na hora da visita. E é onde a gente estava conversando sobre a vista aqui. E a gente chega a comentar de um caminho, né, proposital do próprio terreno, que seria mais ou menos esse aqui, ó. Vocês podem ver que as curvas de níveis, elas já fazem por si só também um pequeno caminho, né, que é propício a futuramente também até a realização de um platô, né. A gente tem que verificar, devido ao desnível, cada curva de nível representada, cada linhazinha que é visto nesse projeto é referente a 1 metro, aí depende, né, do topógrafo.